Olá, vamos falar de vista inferior da caveira. Antes de observarmos uma imagem mais ampla da caveira, vamos ver detalhes da maxila e da mandíbula. A maxila é a porção dessa caveira que abriga a arcada dentária superior. A frente posterior a esses dentes incisivos fica o forame incisivo, nesse osso conhecido como maxila. Existe também um osso que forma essa porção superior do teto da boca, que é chamado de osso palatino. O osso palatino forma suturas entre si, chamadas de sutura palatina mediana e sutura palatina transversa. Nesse osso palatino se situam alguns forames, os forames palatinos maiores e os forames palatinos menores, que contêm nervos que fazem a sensibilidade desses últimos dentes malares. Por isso, o dentista, quando vai retirar os sisos, ele faz a injeção de anestesia justamente nesses pontos dos forames palatinos. Também nessa estrutura se observa a espinha nasal posterior e o processo piramidal que faz conexão com o osso esfenoide com a continuação do osso da maxila. Agora na mandíbula se observa a cabeça da mandíbula, o colo, a incisura da mandíbula, o processo condilar, no qual fica a fóvea pterigorrídea. No ramo da mandíbula se observa a língula mandibular, que é uma projeção desse osso, situada anterior a um forame mandibular. Continuação inferior desse forame é um sulco miloioídeo e existe também uma linha na porção do corpo da mandíbula chamada de linha miloioídea para inserção do músculo miloioídeo. Anteriormente também se observam duas estruturas projetadas para fora nessa parte interna da mandíbula, chamada de espinhas genianas, e entre um dente e outro se formam os septos alveolares. Aqui, então, só relembrando, esse é o corpo, o ângulo e o ramo da mandíbula. Agora, nessa vista inferior, é possível observar melhor ainda essas espinhas genianas, os tubérculos mentuais, que são essas duas projeções da mandíbula, e a protuberância mentual, que fica nesse meio. À frente desse processo, desse osso palatino, ficam as coanas, que são aberturas para as narinas. E bem ao meio fica um osso chamado de vômer. Esse processo é a asa do vômer. Abaixo do qual fica, abaixo nessa vista, ele fica sobre um osso chamado de osso esfenoide. Ele possui um processo pterigoide, que é um processo como se fosse que tem o formato de um morcego. Por isso ele leva esse nome. Esse processo pterigoide ele possui duas lâminas, a lâmina medial e a lâmina lateral. Na lâmina medial fica uma estrutura chamada de âmulo pterigoídeo, que é como se fosse a perninha desse morcego. Entre a lâmina medial e a lâmina lateral ficam duas fossas, a fossa pterigoídea, que é a mais anterior, e a fossa escafóidea, que é a mais posterior. Também existe a asa maior do osso esfenoide. Nesse osso também se encontram alguns forames. O forame oval, que é esse forame maior e mais próximo à lâmina lateral, e o forame espinhoso, que é o forame mais lateral. Também existem algumas outras estruturas nesse osso esfenoide, que é o sulco da tuba auditiva, que é como se fosse essa linha que vai em direção ao osso temporal. E a união entre o osso esfenoide, o osso occipital e o osso temporal também gera um forame, chamado de forame lacerado, que no período embrionário ele é fechado e ele vai se abrir à medida que o bebê se desenvolve. Bom, além disso, nós também temos o osso temporal. O osso temporal também tem uma série de estruturas necessárias de serem observadas, como o tubérculo articular, que é essa projeção aqui do osso temporal, que fica anterior à cabeça da mandíbula,
a fossa mandibular, que abriga a própria cabeça da mandíbula. Existe também uma fissura petrotimpânica, que fica bem posterior a essa fossa mandibular, como se fosse uma linha. Existe o canal carótico, que é esse forame bastante grande por onde passa a artéria carótida. Também existe o canalículo timpânico, que é um forame bem pequeno, que fica entre esse canal carótico e o forame e o processo estiloide, que é essa estrutura mais pontiaguda. Também existe o meato acústico externo, que a gente vai observar numa outra imagem com maiores detalhes. E o canalículo mastoídeo, que é também um forame bem pequeno situado no processo mastoide, que é essa projeção óssea semelhante a um seio, por isso o nome mastoídeo. E também existe o forame estilo mastoídeo, que é um forame situado, todo forame é uma estrutura que conecta, né, uma porção interna e externa do osso, é como se fosse um buraquinho, entre o processo mastoide e o processo estilóide. E também tem a incisura mastoídea, que é como se fosse uma linha, um sulco nesse osso temporal, posterior à qual fica o sulco para a artéria occipital, que fica, curiosamente, sobre o osso temporal. Agora vamos falar um pouquinho sobre o osso occipital, que é esse osso mais posterior. Anteriormente, ele tem um tubérculo chamado de tubérculo faríngeo, que é uma projeção desse osso. Também existe o canal e a fossa condilar, que fica bem posterior a esses côndilos occipitais, que são estruturas que fazem conexão com a primeira vértebra cervical, o atlas. Esses côndilos também, anteriormente a eles, fica uma estrutura que fica por baixo deles, aqui por baixo dessa imagem, fica o canal para o nervo hipoglosso, pelo qual passa o nervo hipoglosso. Também existe as linhas nucais superior e inferior, e existe a protuberância occipital externa. E também existe a crista occipital externa, que é essa projeção mais transversal aqui e as linhas mais horizontais. E, óbvio, existe o forame magno, pelo qual passa todo o sistema nervoso vertebral e toda a questão do sistema nervoso que vai chegar às partes mais inferiores do crânio, do corpo. Agora, observando em detalhes aqui, o meato acústico externo, que eu não havia mostrado antes. Esse aqui, então, a fossa mandibular, o tubérculo articular do osso temporal. O osso temporal ele também tem as porções escamosa, as porções petrosa e as outras que eu já citei, né? O processo mastoide e o processo estiloide, que são estruturas de maiores relevância do osso temporal. É isso, muito obrigada, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até mais.